Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque o STJD tira Yuri Alberto do derby. Sim, o atacante não vai poder jogar contra o Palmeiras, teve outras punições e eu vou te atualizar direitinho sobre o que aconteceu. E essa história da Fiel poder pagar o estádio, poder quitar a Arena Corinthians? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Salve Fiel, trazendo aqui um vídeo do Chico Garcia. Ele vai falar sobre a punição do Yuri Alberto e sobre a assinatura do papel entre presidente do Corinthians, Gaviões da Fiel, presidente da Gaviões e os representantes da Caixa para a quitação da Arena. E aí, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa um comentário aí se gostar do vídeo. Tamo junto, vamos pro vídeo. Pessoal, na manhã desta sexta-feira o STJD julgou várias denúncias a respeito do jogo do Corinthians contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Ocorrido lá no dia 1º de setembro, aniversário do clube, o Corinthians ganhou aquele jogo, mas acabou tendo uma confusão generalizada no final, Yuri Alberto expulso, Carlos Alcaraz do Flamengo, o próprio zagueiro Kaká, confusão com o Emiliano Dias, Fabinho Soldado, Gandulas, uma confusão, e o julgamento aconteceu apenas nessa sexta-feira. Vale lembrar que essas punições que foram decretadas, eu já vou te falar sobre elas, não envolvem a Copa do Brasil. Apenas o Campeonato Brasileiro, ou seja, as punições elas não correspondem a esse jogo de domingo. Era só o que faltava, né? Mas não, mesmo assim, a gente sabe que há um foco estabelecido do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E claro que o risco era muito grande de, por exemplo, você perder um ou outro jogador por muito tempo numa reta final super decisiva e com jogos que talvez sejam até mais importantes do que os da Copa do Brasil. Enfim, o fato é que o STJD julgou e puniu da seguinte maneira. O Alcaraz do Flamengo pegou 4 jogos de suspensão. Ele se envolveu ali na polêmica com o Yuri Alberto. E queria dizer para vocês que, assim, honestamente, o departamento jurídico do Corinthians foi muito bem, porque ele conseguiu aplicar uma pena de apenas 2 jogos para o Yuri. O pontapé que o Yuri dá no Alcaraz e faz com que o Alcaraz tenha 4 jogos de suspensão e o Yuri apenas 2, foi uma medida interessante assim, do departamento jurídico do Corinthians. Eu não imaginava que o Yuri fosse pegar uma pena tão branda. Inclusive, no artigo que ele foi denunciado, a punição era de 4 a 12 jogos. Então eu imaginava algo pior. 2 jogos é aquela coisa. Ele já cumpriu pela suspensão automática. Teoricamente, ele teria só mais um jogo a cumprir, que seria justamente contra o Cuiabá e retornaria no clássico contra o Palmeiras no derby. Porém, ele tomou o 3º cartão amarelo diante do Atlético Paranaense, o que indica que ele vai ter que cumprir mais 2 jogos. Ele pegou 2 de punição, ele já cumpriu 1, só que com o 3º cartão amarelo que ele tomou contra o Furacão, ele tem que cumprir mais 1. E mais 1 que ele tem a cumprir pelo STJD, 2 jogos ele fica fora. Cuiabá e Palmeiras. Então o Yuri Alberto, grande desfalque, por esses 2 jogos ele vai ter que se ausentar. Cuiabá e também o clássico contra o Palmeiras, que acontece na Neoquímica Arena. Felizmente, no Brasileiro, o Memphis Depay pelo menos pode jogar, né? Então aí você tem Thales Magno, Romero, hoje o Corinthians tem um elenco. É claro que o Yuri é o artilheiro do time na temporada, tá jogando muita bola, vai fazer falta, mas tem opções. Digamos assim, dos males o menor. O zagueiro Kaká pegou 2 jogos de suspensão. Ele segurou o pescoço do Alcaraz e pegou a mesma punição do Yuri. Por isso que eu tô falando, a punição do Yuri ela não foi tão grave quanto eu imaginava. O Kaká pegou 2 jogos, esse sim, já cumpriu 1, cumpre mais 1 contra o Cuiabá. Esse está fora contra o Cuiabá, mas volta contra o Palmeiras, tá bem? O Emiliano pegou um jogo de suspensão, e isso não interfere nada dentro do time, do jogo. E o Fabinho Soldado, por ofensas na súmula, consideraram ofensas, né? Ele dizer que o Ramon Abate-Abel pica muito o jogo, trava muito o jogo, enfim. Ele pegou 15 dias de suspensão, que foi a pena mínima, né? Ele poderia pegar até 180, pegou 15 jogos de suspensão, vai ficar 2 semanas aí sem frequentar o estádio no dia do jogo, aquela coisa toda, sem poder dar entrevistas. Não vai fazer muita diferença. Outros 2 gandulas acabaram suspensos também com 20 dias de suspensão e ainda teve algumas multas aí pecuniárias, né, de dinheiro nesse julgamento do STJD. O que mais, acho que mais importa, né, é a punição do Yuri, que somada ao 3º cartão vai fazer com que ele se ausente mais 2 jogos, e a do Kaká também, 2 jogos, já cumpriu 1 apenas contra o Cuiabá, ele está fora. Essas as informações relacionadas ao STJD. Agora,
Tem uma informação muito importante nessa sexta-feira que diz respeito ao encontro que aconteceu entre Caixa Econômica Federal, a diretoria do Corinthians, a cúpula da diretoria corintiana e representantes da Gaviões da Fiel, assinando um protocolo de intenções para que a Fiel torcida possa pagar a dívida do estádio. Olha, cara, isso é surreal, isso é maluco. E eu vejo pelo aspecto positivo, sim. É claro que a gente pode pensar pelo lado de que, poxa vida, os dirigentes eles fazem as suas bobagens, né, as suas barberagens e sobra para o torcedor poder pagar. Mas eu vou ver pelo outro lado, sim, porque essa relação do Corinthians com a Neoquímica Arena é uma relação já construída. Eu vivo isso lá com a Arena do Grêmio, né? O Estádio Olímpico era um estádio fantástico. O Corinthians viveu grandes momentos no Pacaembu e até mesmo no Morumbi, tempos atrás. Essa história ela é muito difícil, né? Porque a gente fica nostálgico, né? Claro, os clubes eles constroem também a sua história a partir da sua condição estrutural, dos seus estádios, aquela coisa toda. O Corinthians, quando vai para a Neoquímica Arena, ele ganha um outro patamar de clube e tal. E ao mesmo tempo em que é um estádio fantástico, maravilhoso, quem teve a oportunidade de conhecer sabe do que eu estou falando, é um estádio completamente diferente no Brasil, e até pela sinergia, né, que sempre houve, né, na Fazendinha, no Pacaembu, no Morumbi, qualquer lugar, da torcida com o time. A Neoquímica Arena tem uma acústica, tem uma presença, tem uma supremacia, tem uma conexão, é muito forte, cara, é muito forte. Então essa relação, ela já existe, ela está construída, não adianta você demolir o estádio e dizer, não, agora eu não quero mais. Mas ao mesmo tempo, obviamente, ao longo da história, desses 10 anos aí, foi um calcanhar de Aquiles, porque foi um estádio construído para a abertura da Copa do Mundo em 2014. O Corinthians assumiu essa dívida. Houve um problema na época com várias construtoras pelo Brasil que construíram os estádios, entraram na Lava Jato, em regime falimentar. Ficaram vários elefantes brancos e aí o financiamento ficou travado e aí uma hora saiu do BNDES, foi para a Caixa, uma confusão. E o Corinthians assumiu essa dívida para pagar esse estádio a longo prazo. Só que o juro era tão alto anualmente que o Corinthians não conseguia pagar a dívida e muito do que arrecadava no seu fundo, até porque o Corinthians tinha outras prioridades, né? É um clube que demanda muito dinheiro, né? Então você pegava uma arrecadação, uma bilheteria de 2, 3 milhões de reais, você destinava para esse fundo e mesmo assim esse fundo servia para pagar os juros dessa dívida. Gente, o Corinthians paga uma média de 80 a 100 milhões de reais, 80 a 100 milhões de reais anualmente em juros. Um financiamento que foi montado lá de 400 milhões de reais na época, em 2014, já está em 710. O Corinthians tem uma dívida superior a 2 bilhões de reais, 700 milhões é do estádio. Não que uma dívida de mais de 1 bilhão seja pouco, mas vejam como pode diminuir. E além disso, né, se o Corinthians conseguir quitar esse estádio, ele vai conseguir explorar o estádio da melhor maneira. Ele vai poder arrecadar muito mais, porque hoje ele não consegue. O estádio não é dele, ele tem que ficar arrecadando para pagar e fica correndo na esteira, né? Você não sai do lugar. Então, assim, o Corinthians pode dar uma demonstração histórica, inimaginável, inédita no mundo da bola. Uma torcida abraçar o seu clube e dizer, tá bom, porque são 35 milhões de torcedores, e dizer o seguinte, bom, se cada um der 10 reais, um pouquinho aqui, todo mês, tem um período de 6 meses aí para conseguir uma arrecadação importante, é possível. Aí vocês imaginem, o torcedor que naturalmente despende um valor do seu orçamento para acompanhar o clube, seja numa assinatura de streaming, seja no ingresso para o jogo, seja para ir para um bar e poder ver a partida e ali ele consome, então, ou para comprar algum produto licenciado, uma camisa, uma bola, um item, qualquer coisa. O torcedor, ele naturalmente já tem uma verba do seu orçamento destinada para consumir com o clube, ele está gastando com o clube o tempo inteiro. Vocês imaginem esse cara, e o futebol ele é capaz disso, se ele não conseguiria destinar, sei lá, um valorzinho que fosse ali, né, para poder pagar o estádio, ele ia se sentir parte disso.
E eu acho que tem que explorar isso mesmo. Por que não? É errado fazer isso? Vocês imaginem se o Corinthians consegue fazer isso, gente. Seria um caso inédito, único na história do futebol. Um clube conseguindo bancar, comprar um estádio, entregando para o clube, dizendo assim, toma, Corinthians, administra aí da forma que você quiser, a gente conseguiu. E é claro que o Corinthians vai se envolver nesse processo, não tocando nesse dinheiro, né, por esse protocolo de intenções, mas também incentivando o torcedor a doar. Daqui a pouco com alguma recompensa, com alguma vantagem, com algum tipo de incentivo, né? Ó, você que doar, daqui a pouco você participa de algum sorteio para frequentar algum camarote ou para ter acesso a alguns jogos, a um tour gratuito e tudo mais. O clube vai se envolver nesse tipo de divulgação e divulgação do tal do Pix, que muita gente quer saber. Como é que vai ser, Chico? Vai ter um Pix? Qual é o Pix? A torcida tá louca para ajudar. Então, esse protocolo de intenções, ele foi assinado com representantes da Caixa, Gaviões da Fiel, também o presidente Augusto Melo estava presente, né? O diretor jurídico Vinícius Cascone, o presidente da Caixa, o Carlos Antônio Vieira Fernandes, e o Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Tudo isso para que o Corinthians consiga, na primeira quinzena de novembro, destinar um Pix que vai receber toda essa verba, todo esse valor. Claro que vai ter uma preocupação com golpistas, né? Isso é muito comum. Daqui a pouco os caras vão mudar uma letrinha, um número lá e vão começar a divulgar em páginas. O torcedor daqui a pouco pode ser enganado, destinar um Pix para um valor que não é o fim ideal, o objetivo ideal. Então, tudo isso tem que ser muito bem formulado, cuidado, divulgado, mas o primeiro passo foi dado nessa assinatura que rolou e, com isso, o torcedor do Corinthians vai poder doar. A expectativa é que, com 35 milhões de torcedores, haja uma arrecadação, no período de 6 meses, de 500 a 700 milhões de reais. Você acha impossível? Eu não duvido da Fiel. Eu acho que, inclusive, esse número vai bater um recorde antes mesmo dos 6 meses. De novo, poxa, uma dívida que não foi feita pelo povo, não foi feita pela torcida. Por que a torcida agora tem que arcar? A torcida não tem que arcar, mas a gente está diante de um impasse, de uma bola de neve em que o clube não consegue resolver. E o torcedor, ele sabe que se isso for resolvido, primeiro, mexe com uma autoestima do próprio torcedor, que vai poder bater de frente com outros torcedores, rivais, e dizer, não, esse estádio é nosso, inclusive nós ajudamos a conquistar, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a partir daí, o clube vai conseguir resolver esse pepino, esse problema, esse espinho, né, que está atravessado na garganta, para poder arrecadar mais dinheiro e, obviamente, investir no futebol, ter times mais competitivos e, enfim, ter mais tranquilidade, mais austeridade financeira, mais saúde financeira, vai abater a dívida e poder trabalhar com uma perspectiva muito melhor em termos de montagem de elenco. É tudo que o torcedor mais quer. Então, eu de verdade, eu não problematizo isso. Eu não vejo problema. É claro que o ideal seria você construir um estádio com recursos próprios desde o início, participar de um financiamento, não depender de investidor, mundo ideal. Isso não aconteceu, já tem 10 anos e se o Corinthians não resolver a partir de agora, vão ser mais 10 anos. Eu acho uma iniciativa extremamente fantástica, de algo que talvez, não vou dizer que só o Corinthians poderia fazer isso, mas se tem um clube que pode fazer isso é o Corinthians, que tem uma torcida gigantesca e apaixonada. Não é apenas uma torcida gigante, é uma torcida gigante e engajada. Então é por isso que a Gaviões da Fiel, a principal organizada do clube, juntamente com a presidência, juntamente com a presidência da Caixa, eles entendem como possível, como viável, de que a torcida pode sim ajudar o Corinthians a quitar o seu estádio. Meu Deus, seria uma grande vitória e uma vitória que passaria pela razão de ser do clube, que é justamente o seu torcedor. O que vocês acham disso tudo? Quero ouvi-los. E quanto você vai doar? Estou na expectativa aqui. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Esse assunto de doação chega a arrepiar. É isso aí, Fiel. Bom, vamos torcer pro Yuri Alberto conseguir pular esse jogo do Palmeiras, né? Não ser suspenso nesse jogo. Porque, querendo ou não, o Yuri Alberto jogando demais. E vai fazer falta num derby, né? A gente precisando de pontos. Cara, sobre essa
movimentação da arena aí é só o Corinthians mesmo, não tem outra. Pode pegar Flamengo, pode pegar São Paulo, torcida não ajudaria não. E só o Corinthians mesmo. O Corinthians é foda. Gaviões, parabéns pela iniciativa. Cara, não tem palavras. Ó, chega a arrepiar mesmo. E vamos pra cima aí, vamos arrecadar essa verba. Vamos quitar a arena, vamos ajudar o Corinthians aí. Pensou, esse dinheiro que vai sobrar, ó, eu espero que seja bem investido depois, né? Aumente a arena, porque 44 mil tá ficando pequeno. Para quem já foi lá sabe, 44 mil, olha, ali daria 60 mil brincando. Caberia 60 mil pessoas brincando ali, todo jogo. E é isso aí. Deixa aquele like, comentário aí, se inscreva no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo.